Vamos falar hoje nesta série de Uma Vida Abençoada sobre vencendo o espírito de Mamon. E uma das coisas que a gente precisa considerar. Você já parou para pensar o que significa? Por que o dinheiro é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Dinheiro é bênção ou uma maldição? Será que Deus condena as riquezas? Será que ser rico é pecado? Será que ser pobre é uma virtude? Por que nós estamos falando sobre estas coisas? Porque a questão do dinheiro é que a questão de dinheiro é uma questão espiritual. A gente pensa que não é uma questão contábil, não é uma questão de prosperidade. Dinheiro é uma questão espiritual. Por isso que Jesus falou tanto sobre a questão de dinheiro na Bíblia. Existem mais de 2.000 referências à questão de dinheiro, porque neste mundo nós temos uma questão muito complicada com o dinheiro. A questão espiritual é esta: todo aquele que não está cheio do Espírito Santo, cedo ou tarde terá problemas com dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é uma questão espiritual, o dinheiro pode ser um Deus. E é por isso que nesta nossa presente geração, preste muita atenção nisso, se a gente não souber discernir as coisas, nós temos um inimigo, nós temos um espírito que atua nessa questão do dinheiro. A maneira como a gente se relaciona com o dinheiro, e eu vou falar com vocês hoje algumas coisas, prestem muita atenção nisso, mostra aquilo que está governando o nosso coração. Veja só esse texto: ninguém pode servir, Jesus falando, ninguém pode servir, ninguém consegue servir a dois senhores. A dois o quê? Senhores. Veja, ele vai falar de senhores, hein? Pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ora, ele está comparando aqui o dinheiro a um Deus. Dinheiro no original é a palavra grega mamon. Ele está dizendo, existe uma competição em relação ao coração humano para saber quem que merece ser servido e adorado. Veja esse outro texto, que diz, por isso eu lhes digo, volta por favor, volta, isto. Por isso eu lhes digo, Lucas 16, 9. Por isso eu lhes digo, Jesus falando novamente, usem a riqueza, mamon, original, deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Porque veja, as riquezas acabam, as riquezas terminam, você não leva nada daqui, mas ele está dizendo, usem as riquezas, o mamon deste mundo ímpio, para ganhar amigos. Porque um dia você também vai acabar, a sua vida vai terminar aqui. Quando você chegar lá na eternidade, esses amigos que você usou as riquezas para ganhar e abençoar, eles vão receber você de braços abertos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas mamon deste mundo ímpio, não forem o quê? Digno de confiança em lidar com essas riquezas, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Fala, todos nós trabalhamos, todos nós aqui, quando trabalhamos, lidamos com um recurso que é de outro. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará um a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, mamon. O que é mamon? Mamon é uma palavra aramaica que significa riquezas ou dinheiro, mas ele tem o significado de uma riqueza que tem personalidade própria. É a riqueza personificada, é o chamado Deus da riqueza, ou é uma entidade espiritual. Por quê? Porque você não pode adorar uma coisa que não é espiritual.
Tem origem na Babilônia. A Babilônia, você sabe que veio de Babel, que significa confusão. E qual era o pensamento da Babilônia? O pensamento da Babilônia é: eu não preciso de Deus, vamos construir uma torre que chegue até o céu. Nós somos os melhores. Eu não preciso de Deus, eu posso chegar ao céu pelo meu próprio esforço. Se eu me esforçar, eu mesmo me basto. Esse é o pensamento de Mamon. Mamon, então, esse espírito que nos leva a pensar que nós não precisamos de Deus. A grande questão da nossa geração não é a adoração de Deus. Tem uns que adoram ainda falsos deuses, prestam sacrifícios a deuses, mas sempre presta por causa do dinheiro. É verdade, não é? A questão das pessoas hoje é o dinheiro. As pessoas vão fazer trabalhos, vão nos centros, vão fazer qualquer coisa, fazem promessas. E muitas igrejas fazem promessas, distribuindo, porque as pessoas querem o quê? Dinheiro. O mamon está presente, infelizmente, na cultura cristã. Mamon é um espírito de arrogância, de orgulho, que se opõe ao Espírito de Deus. Porque vocês não conseguem servir a Deus ou a Mamon, porque eles são opostos. Jesus está falando, é um espírito, é uma entidade, é alguém que demanda adoração. Ele quer você, ele quer a sua atenção. Mamon diz assim: se você tivesse um pouco mais de dinheiro, seus problemas estariam resolvidos. Este é que Mamon leva você a pensar. Mamon, ele quer governar. Jesus falou, vocês não podem servir a Deus ou dinheiro. Ele quer ter o controle, ele quer que as pessoas o sirvam. Então, você já pensou no dinheiro como isto? Mas é o dinheiro? Ele está falando do dinheiro? Ele está falando dos números, nas notas que estão na carteira? Ele está falando sobre o espírito que está sobre esse dinheiro. Então você percebe que é o espírito de Mamon que leva as pessoas a pensarem que eu preciso de um pouco mais de dinheiro. Mamon, esse espírito promete o que somente Deus pode dar. Ele promete que você vai ter identidade, você vai ter segurança, você vai ter valor pessoal. As pessoas vão saber que você é porque você tem dinheiro. Promete felicidade, alegria, paz. Aí você deve estar pensando, não, isso aí é para aquelas pessoas que vivem atrás do dinheiro. Deixa eu mostrar para vocês alguns pensamentos que Mamon nos leva a pensar. Se você tivesse mais dinheiro, você seria mais feliz. Mas você não ouve essa voz, você ouve assim: se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, minha vida seria melhor. É isso que você ouve. Você ouve em primeira pessoa. Beleza? Você ouve assim: se você tivesse mais dinheiro, as pessoas prestariam mais atenção em você. Mas na verdade, vem na sua mente assim: puxa, se eu tivesse mais dinheiro, as pessoas iam prestar mais atenção no que eu falo. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas, outros seriam mais felizes. Puxa, se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar minha mãe, eu ia comprar uma casa para eles, eu ia ajudar meu irmão, eu ia ajudar um amigo na igreja. Se eu tivesse mais dinheiro. Mamon também diz assim: se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia investir mais no reino de Deus. Se eu tivesse mais dinheiro, nossa, eu comprava aquele prédio para a minha igreja. Alô, você percebe como é sutil? Sabe, irmãos, enquanto você achar que o dinheiro pode resolver o seu problema, isso não é realmente um problema. Mas quando eu achar que somente Deus pode resolver o meu problema, aí sim eu tenho um grande problema. Você percebe? Enquanto você achar que um pouco mais de dinheiro resolveria o seu problema, então, o dinheiro é o seu Deus. Se eu achar que com um pouco mais de dinheiro eu vou resolver meus problemas, então é o dinheiro meu Deus. Mas se eu pensar que realmente só Deus pode resolver meu problema, então sim, Deus é o meu Deus. O meu Pai é o meu Senhor. Estão compreendendo, gente? Então isso é muito sutil. Porque a questão está onde está a nossa confiança. A nossa confiança está em quê? Em ter o dinheiro para resolver o problema, porque dinheiro é bom para resolver problema, sabe? Não sei se você sabe. Dinheiro é uma coisa boa para resolver problema. Tudo quase nesse mundo, quase todos os problemas desse mundo se resolvem com um pouco mais de dinheiro. Então a gente pensa que o dinheiro tem esse poder.
Como é que você tem pensado sobre os seus problemas? O dinheiro não é a solução dos seus problemas, mas Deus é. Diga, Deus é a solução para mim. Eu creio. Jesus nunca ensinou as pessoas que elas precisavam de mais dinheiro. Ele ensinou que elas precisavam conhecer o Pai. Jesus ensinou que o segredo é se relacionar com Deus como o Pai. Porque o Pai é bom e Ele dá tudo que seus filhos precisam. Você percebe? Jesus ensinou, o Pai ama dar boas coisas aos seus filhos. O apóstolo Paulo diz, se Deus não negou a Jesus, o seu próprio filho, como que não vai dar de graça para vocês todas as demais coisas? Percebe? A percepção é, eu tenho que ver como um filho. Porque um filho é um herdeiro, o filho tem direito à herança. Tudo que eu tenho é seu, fala o pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando vem um filho que desperdiçou tudo, ele devolve tudo. E o outro mais velho fala, pai, você nunca me deu nada. Eu falei, que é isso, filho? Tudo que é meu é seu. Você vive como um escravo porque você quer. Você é meu filho. Filhos não foram chamados para ser escravos de nada, amém? Nem de dinheiro, nem de doença, de nada. Mas Mamão diz, você não precisa tanto de Deus assim. Muitos têm sido influenciados por esse espírito mesmo na igreja. O dinheiro é algo maligno em si? Será que o dinheiro é maligno? Olha que interessante, isso é muito importante discernir as coisas. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, diz 1 Timóteo 6,10. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. É esse desejo de buscar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Percebe que dinheiro, mamon, é algo que pode ser adorado, algo que pode ser amado. É algo que você pode desejar mais do que Deus. Aliás, muitas pessoas pensam assim, quando eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou servir a Deus. Quem é o Senhor? É o dinheiro ou é Deus? Que eu preciso de um pouco mais para servir a Deus, quer dizer, primeiro eu vou servir a mamon, ao dinheiro, depois eu vou servir a Deus. Mas Jesus falou, você não consegue servir a mamon e a Deus. Jesus se refere aqui ao espírito que repousa sobre o dinheiro. O dinheiro não é algo mal em si, mas o dinheiro você pode comprar um presente para uma pessoa. O dinheiro é como uma faca, você corta pão, dá para usar para matar uma pessoa, certo ou não? O dinheiro em si depende de que espírito está sobre ele. O dinheiro não é algo mal em si, mas também não é neutro, depende para o que ele foi consagrado. Para o que o dinheiro foi consagrado? O dinheiro que está na sua conta, que está na sua carteira, o dinheiro que está investido nos seus bens, foi consagrado a quem? O dinheiro é maligno em si? Não. Depende do espírito que está sobre ele. O que você tem pertence a quem? Um filho de Deus reconhece que tudo que ele tem veio de Deus. Ora, se veio de Deus, ele consagra a Deus. Como é que se consagra a Deus? Dizimar, por exemplo, consagrar a Deus. Nós já explicamos em mensagens passadas o significado. Não dá para repetir aqui nesse tempo. Se você quer conhecer, você pode ouvir as mensagens anteriores que falam sobre o que é que significa realmente dízimo, o que significa primícias. É colocar Deus em primeiro lugar. Então, as primícias santificam o resto. Quando você pega algo que você recebe na sua renda e dá a primeira parte para Deus, todo o resto foi santificado, todo o resto foi consagrado a Deus. Seu carro foi então você compra um carro com dinheiro que foi dizimado, esse carro está consagrado a Deus. Você compra uma casa com dinheiro que foi dizimado, essa casa está consagrada a Deus. Você compra um computador com dinheiro que foi dizimado, esse computador está consagrado, amém? O inimigo não pode tomar de você. Quando eu aprendi essa palavra há muitos anos, eu descobri que nós tínhamos um carro, uma Brasília, lembra, amor? Possante. Ela fazia uma poça de óleo em cada lugar que ela parava, não? Aquela Brasília possante mesmo.
E eu lembro que era um carro que a gente ia gastar dinheiro e como é que ia trocar de carro, né? Já teve época que teve uma Brasília, era uma coisa, né? Eu lembro uma vez que eu entrei numa Brasília zero com meu pai de um amigo dele, né? O que tinha no painel, Vladimir? Velocímetro, né? O velocímetro e um ponto de gasolina, mas nada. Só uma fortuna. Aquele cheirão de gasolina dentro, né? E era um negócio, nossa, fantástico no Brasil, em tudo. Então, aí nós tínhamos aquela Brasília que eu herdei de dote quando casei com a Marisa. E quando eu ouvi uma palavra sobre consagração e tudo, eu falei, está tudo certo. Aí eu lembrei, olha, aquele carro que nós temos não compramos com isto. Então, o que eu fiz? Nós oramos e nós vendemos aquela Brasília. E eu peguei e falei, Senhor, eu vou dar o dízimo daquela Brasília. Eu senti de fazer isso. Irmãos, foi muito bom. Deus nos abençoou tanta gente, depois com tantas coisas boas, tantos carros bons. Sabe? Nunca o maligno pode tocar mais em carros nossos. Sabe, irmãos? Tudo aquilo que você acumula debaixo do espírito de Mamão pertence a Mamão. E uma hora ele vai pedir de você. Mas quando você consagra a Deus, ninguém mais pode tocar. Amém? Não sei o que estou falando. Eu aprendi esse princípio, é a palavra de Deus que diz. E eu fico feliz de ter praticado. Porque nós somos muito imediatistas com o dinheiro, queremos ver a resposta amanhã. Aliás, tem uma teoria da evangélica de prosperidade que diz, se você der, Deus tem que te dar. 10, 100 vezes mais. Então é uma negociação com Deus. Mesmo que é assim. Já falamos isso também em outras mensagens. Quando você dá primeiro a Deus, tudo que você compra e tem não pode ser tocado pelo inimigo. Mamão é uma entidade espiritual, ele precisa de um corpo, no caso do dinheiro, ele precisa de ter um domínio. O dinheiro que está na sua conta bancária está consagrado a quem? O dinheiro que está investido nos seus bens está consagrado a quem? O dinheiro que está na sua carteira está consagrado a quem? Percebe? Existe uma questão espiritual muito grande. O dinheiro não é um mal em si mesmo. No final da vida, na prestação de contas diante de Deus, a questão vai ser assim. Diz o pastor Rick Warren. Quantas pessoas estarão no céu devido à sua generosidade, à minha generosidade? Ou quantas pessoas não estarão por causa da nossa avareza? E nós já falamos que a questão aqui não é somente dinheiro, é o tempo, né? Tempo, talentos, tesouros. Quantas pessoas não vão estar no céu porque a gente recusou usar o talento que Ele nos deu para abençoar as pessoas? Não fomos generosos com isto. Então, irmãos, existe um julgamento, existe uma prestação de contas. Se você acredita ou não, quero dizer, não faz a mínima diferença, porque Deus não vai mudar a sua palavra. Se eu soltar esse copo, ele vai cair. Se você acha que não vai, não importa. Há uma lei da gravidade que diz que vai. Que estão tentando até hoje explicar como é que ela funciona direito. Estão começando a descobrir. Se soltar, cai. Eu posso escolher soltar ou não. Depois, as leis governam. O mundo espiritual tem leis espirituais. Você achar que não vai ser assim, com todo respeito, Deus não vai mudar a sua palavra. Mas se você usar as leis espirituais a seu favor, você vai receber todos os benefícios delas. Amém? A escolha é de cada um. Então, transforme riquezas em almas. Esta é a lição, disse Jesus. Use a riqueza deste mundo para fazer amigos. Quando as suas posses se extinguirem, eles receberão no lar eterno. O Espírito de Deus, se Ele governar o seu dinheiro, o meu dinheiro, abençoando as pessoas, elas serão salvas. Você vai ouvir assim, muito obrigado, eu estou aqui, sabe por quê? Porque você foi generoso. Você deu o seu tempo, você deu os seus talentos, você deu o seu dinheiro. Eu estou aqui. E você não, mas como que está aqui? Eu nunca imaginei, você não imaginou. Mas eu pude estar aqui, porque você foi generoso. Amém? Nós só podemos estar aqui, porque pessoas deste lugar são generosas. É por isso que nós estamos aqui. Por isso nós podemos transformar riquezas em almas. O que eu devo fazer com o meu dinheiro? O Senhor fala, seja um bom mordomo.
A ideia de que tudo é meu é maligna. A ideia de que tudo é de Deus e eu sou administrador é que é a ideia boa. É que é o princípio correto. Seja um bom administrador do que você tem. Se você tem pouco e não dá o dízimo, nunca terá muito. Quantos querem assinar cheque de 10 mil reais? Eu quero. Cheque de dízimo de 10 mil reais. Se Deus quer confiar a nós muito mais, irmãos. Mas Ele testa a gente com pouco. É, não é? Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Se a gente não é fiel com o que pertence a Deus, será que Ele vai nos dar mais? O dízimo pertence a quem? A Deus. Se você não dá para Ele, ele vai ser perdido de qualquer jeito, tá? Só que vai ser perdido Ele e mais o resto. Você confiaria mais responsabilidade a quem foi irresponsável em coisas menores? Você tem uma pessoa que trabalha na sua empresa. Você tem um colega de trabalho. E uma tarefa pequena que você dá, ele não executa, ele faz meia boca. Você vai dar uma tarefa de maior responsabilidade para ele? Vai não. Ninguém faz isso. Deus tem muito para dar, mas Ele não dá para quem não é fiel. Como quebrar a influência de Mamon sobre a nossa vida? Como é que a gente discerne se nós estamos sendo enganados? Porque todo espírito maligno, ele engana. Você percebe que a mentira é uma coisa que tem 90 e poucos % de verdade. Ela é parecida com a verdade. Ela parece uma coisa boa. O mamão acha que é uma coisa boa, ele faz a gente pensar que é bom. Primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer as estratégias do inimigo. Esse texto já foi lido hoje. Porque nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível. Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Nós não estamos lutando com carne e sangue. Não estamos lutando contra pessoas. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. Amém, irmãos? Então, nós temos que saber que o nosso inimigo tem estratégias. Se você ouve a voz da generosidade e a outra da avareza, qual que é a voz do seu pai? Qual que é a voz de Mamon? A voz de Deus é sempre uma voz generosa. Mamon quer atacar o seu relacionamento com o pai. Mamon quer atacar suas emoções. Mamon, ele fica competindo. Mamon diz para comprar e vender. Deus diz para plantar e colher. Mamon diz para enganar e roubar. Deus diz para dar, para receber. Então são coisas muito opostas. O mamão dá aquela impressão que está pensando em você. Estou pensando na minha família. Estou pensando no melhor. Mas não está não. Como é que a gente então fica livre de mamão? Nós temos que saber. E que voz nós estamos ouvindo? A voz da generosidade? Ou a voz do você precisa reter mais? A segunda estratégia é não ame o dinheiro. Qual que é? Não ame o dinheiro. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações, armadilhas, muitos desejos tolos e nocivos que levam à ruína e à destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Ah, quanta gente querendo enriquecer na igreja, não? Quanta gente querendo ser cristão para saber se melhora de vida. Sabe, irmãos, Mamão quer desviar a nossa atenção para ele mesmo, dizendo, ou Deus faz um milagre, ou você dá um jeito de arrumar muito dinheiro. O Mamão diz assim, o problema não é o dinheiro. O problema é deixar de considerar Deus como provedor em tudo a nossa vida. Quantas vezes a gente se pega correndo atrás de dinheiro, achando que o problema é o dinheiro, porque eu preciso pagar as contas, quando o Senhor está dizendo, o problema é que você acha que você mesmo é que tem que conseguir as coisas, quando eu sou o seu provedor. Confiar em Deus é saber que Ele é o dono de tudo, Ele provê tudo, tudo que a gente precisar, Ele vai prover.
Provisão é uma coisa que chega antes. Quando você passa pelo caminho, ela já está lá. Mamão está nos dominando quando nós pensamos, presta atenção, mamão está dominando a gente. Mamão está influenciando a nossa vida quando nós pensamos que muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos com um pouco mais de dinheiro. Não é errado receber bênçãos espirituais, claro que não. Bênçãos financeiras? Lógico que não. Deus dá muitas bênçãos financeiras. Aliás, Deus dá muitas bênçãos financeiras. A questão está aqui é com a motivação do coração. Seguindo em frente, o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Eu achei demais essa frase. Diga, o que ganha a minha atenção, ganha o meu coração. O que é que tem ganhado a sua atenção? Durante a semana, o que é que consome os seus pensamentos? O que é que gasta a sua energia mental e emocional? O quanto o pensamento de que você precisa de dinheiro, esse dinheiro, precisa dar um jeito no dinheiro. Sabe, irmãos? Terceira coisa para a gente quebrar essa influência de mamão na nossa vida é investir no reino de Deus. Quando você começa a ser generoso, e o reino de Deus não é somente dar dinheiro na igreja, é investir nas pessoas também, amém? Não acumulem, veja, ele está dizendo que não é que você não pode ter bens e riquezas, ele diz para não acumular. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões arrombam e furtam. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quer descobrir onde está o seu coração? É onde está o tesouro. Use o seu dinheiro para fins eternos. A alma humana é eterna. O quanto do que Deus tem nos dado, nós estamos investindo naquilo que nunca vai morrer. Como Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar o seu investimento, o seu dinheiro em almas. Amém? Os nossos dízimos e ofertas saqueiam o inferno e povoam o céu. Eu não estaria aqui falando se pessoas generosas não tivessem doado, se não houvesse um lugar onde eu pudesse me encontrar, onde tivesse pessoas, onde um dia eu estava num culto e Deus falou comigo, porque pessoas foram generosas. Pessoas puderam dedicar a vida para fazer aquilo, porque foram pagas, porque pessoas generosas pagaram para eles fazer aquilo, dedicar a sua vida àquilo. O diabo odeia a generosidade, porque não quer ver o dinheiro multiplicado, o seu dinheiro. Mamão quer ver você sempre pedindo mais, porque você nunca terá o suficiente. Deus quer você dando mais, porque sempre você vai ter mais que o suficiente. Amém? É isto que é o reino de Deus. Continuando, o quarto ponto, seja fiel no pouco ou no muito. Seja fiel no pouco ou no muito. Ah, todo mundo quer ter muito, mas você está sendo fiel no pouco? Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis para lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Seja fiel no pouco para que possa receber muito. Deus quer dar muito para você, mas primeiro Ele te dá pouco. Amém? Como é que você ensina os filhos a ser responsável com o dinheiro? Você já pega e começa a dar uma mesadora de 200 pau para o filho? Dá um carro para ele antes de ele ter 18 anos? Antes de ele ter carta? É assim que você ensina a responsabilidade? Não. Você dá pouco para ele. Quando ele cuidar de 10 real bem, você dá 20. Você podia dar 1.000 para ele, mas comece ensinando ele com 10. Amém? A gente faz isso com os filhos. Seja confiável a lidar com o que não é seu. Vou dizer uma coisa. Aí um funcionário que rouba papel sulfite, um funcionário que rouba canetinha, um funcionário que chega da empresa e plá, 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 ali na moita, imprime todos
o negócio da impressora colorida da empresa. O que ele está fazendo? Está sendo fiel com o que é do outro ou não? Não. Como é que você quer o que é seu, se você não é fiel com aquilo que é do outro? Muitos cristãos não prosperam, porque ele chega lá e faz o quê? Preguiçoso, chega atrasado, enrola. Gasta 40 minutos no Facebook, mas eu estou aconselhando os irmãos no WhatsApp, mas eu estou servindo a Deus. Não, você está tirando o tempo daquele que está pagando você. Por isso que você não vai ter mais, porque você é infiel com aquilo que é do outro, você não tem o seu, o Senhor está dizendo. Eu vi tanto cristão perder, não ter as coisas. Ele não sabe, por quê? Está sendo infiel. No seu trabalho, no seu tempo. Aí perde. Tem que começar tudo de novo. Não importa o quanto você tem, mas o que você faz com aquilo que você tem. Jesus falou, servo bom e fiel. Porque multiplicou 5 talentos, 3. E o de 1 podia multiplicar só 1. Deus teria dito para ele, servo bom e fiel. Mas não. No mundo é assim, eu quero ver para crer. No reino de Deus eu creio para ver. Amém, irmãos? Primeiro você crê, então você vê as coisas acontecerem. Você crê e obedece e você vai ver. Lembra a questão de Pedro? Na pesca a noite inteira, não pega nada. Que tamanho que será que teria o barco? Barco de pescador, tem uns 2 metros de largura? Nem sei. Uns 2 metros de largura. Jesus fala, joga a rede do outro lado. Você já foi pescar? Em alto mar, não? Alguém, você já pescou? Como é que você acha que é o tamanho do cardume? Você acha que o cardume está de um lado do barco de 2 metros e não está do outro lado do barco? Eu já fui pescar em alto mar com o Taca. Não sei se o Taca está aí. Ele me levou para pescar, muito legal. Aí eu chego lá, o cara liga um sonar. Um sonar, tem uma telinha assim. Ele parece o desenho dos peixes. Ele dá o cardume e dá a profundidade. Não é? O mar tem até uns 50 metros de profundidade. Então, ele fala, está mais ou menos 15 metros. Aí quando você deixa cair mais uns 15 metros, você segura a vara, já morde na hora. Mas o cardume está todo embaixo do barco. Agora você imagina que eles puxaram. Jesus falou assim, joga a rede do outro lado. Dá para imaginar? Quer dizer que o cardume está de um lado e não está do outro? De um barquinho dessa largura aqui. O cardume está em todo lugar. Você está de um lado, ele estaria do outro. 153 peixes enormes. Perto da praia ainda. Eles jogam do outro lado e puxam a rede. E os peixes estão lá. Significa simplesmente que Deus sabe a provisão que você precisa. E se você acha, Ele manda, é a mesma rede, é o mesmo barco, é o lugar mais improvável, é a hora pior, é a mesma pessoa, mas Deus fala, joga agora você vai puxar. Amém? Você está entendendo? É diferente. Quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. E por último, mas é muito importante, mude a sua mentalidade. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Há 3 mentalidades básicas: a de orgulho, a da miséria e da abundância. A mentalidade do orgulho vem da carnalidade. A mentalidade de miséria vem da religiosidade, muito presente na igreja. A mentalidade da miséria é que mais tem nas igrejas. Mas tem a mentalidade da abundância. A mentalidade da abundância é do reino de Deus. Gratidão, tudo vem de Deus. Olha o que diz cada mentalidade. A mentalidade do orgulho diz assim: eu mereço até mais. Eu trabalho, eu posso ter, eu faço o que quiser com o meu dinheiro. Eu trabalho, eu mereço, minha competência. Mentalidade de miséria, vergonha de ser próspero. Deveria me sentir culpado, tanta gente aí, eu não tenho outras coisas. Se desculpe pelo sucesso, aquela mentalidade de miséria. A abundância pensa assim: obrigado, Deus tem me abençoado. No livro do Robert Morris, esse que eu recomendei para vocês, Uma Vida Abençoada, ele faz a seguinte ilustração, não é? Alguém fala assim: que camisa linda você está usando.
A mentalidade do orgulho diz: você precisa ver as outras duas que eu comprei, feitas sob medida. A mentalidade de miséria diz: comprei numa liquidação, paguei metade do preço. Você está se identificando com essa, né? Eu também. Todo dia me vi pedindo desculpa por ter tirado férias boas. Fiquei explicando que eu usei ponto no cartão. Tudo falou: para com isso. Deus que te abençoou, amém? Podia não ter aparecido nada, nem ponto, nem coisa nenhuma. Mentalidade da abundância: obrigado. Camisa bonita? Obrigado. Também achei. Tá certo não? Tá falando da camisa, tá bom, é uma camisa bonita, e aí? Qual o problema de ter uma camisa bonita? Deus quer que você se vista bem, amém? Que casa linda você tem, orgulho. Vou construir uma outra melhor que essa. Mentalidade de miséria: comprei no leilão, o pessoal perdeu lá, não conseguiu pagar, eu fui lá, paguei baratinho, fiz umas reformas. Mentalidade da abundância: obrigado, Deus me abençoou. A gente fica pedindo desculpa pela prosperidade de Deus, não é verdade? Mentalidade de miséria. Parece que é pecado ser próspero. Agora, se você não consagrou isso a Deus, logo logo você sabe que vai embora. Que carro lindo, eu tenho outro ainda melhor. Mentalidade de miséria: comprei batido, reformei, peguei no leilão, paguei barato na promoção, fui sorteado no consórcio. Deus me deu um carro bom, fiquei tanto tentando explicar para as pessoas: mas o que vão pensar se eu tenho um carro bom? Vão dizer: pô, eu não teria condições. Eu não teria, mas Deus me deu. É Deus que deu, amém, irmãos? Falei: é verdade, a gente fica com essa mentalidade de miséria. Deus quer que você seja próspero. Mentalidade da abundância: obrigado, Deus tem nos abençoado. Amém, irmãos? Você é filho de Deus. Filhos pensam de maneira abundante, por isso que eles são generosos. Quando Deus fala para dar, dá. Quando fala para abençoar, abençoa. Porque a mentalidade da abundância vem de Deus, amém, irmãos? Mamon quer que você seja orgulhoso ou miserento. Nunca permita que o inimigo faça você se envergonhar das bênçãos de Deus. Pode subir a banda aqui. Nunca permita que o inimigo faça você ter vergonha das bênçãos de Deus. Nunca permita que o inimigo faça você se orgulhar, pensando que a sua prosperidade vem da sua capacidade, do seu trabalho duro. Tudo vem dele e é para ele, amém? As duas mentalidades são ruins, malignas, mamônicas. Lembre-se, Deus ama a sua prosperidade. Diga isso: Deus ama a minha prosperidade. Ele quer que você seja próspero. A chave da prosperidade no cristão é colocar Deus em primeiro lugar, o Senhor em primeiro. Você era escravo, Cristo libertou você. Não seja escravo agora de mamon. Tantos cristãos que Deus vai abençoa, ele começa depois ficar com medo. Quando você começa a ter medo de perder o dinheiro, quando você começa a ter medo que não vai pagar as contas, quando você começa a ter medo que não vai ter aposentadoria, é mamon tomando conta do seu pensamento. Quando você começa a ter medo que vai faltar, não deixe o medo, não deixe a vergonha, não deixe o orgulho dominar o seu coração, meu irmão. Vamos deixar o nosso coração limpo. Vamos deixar ele ser cheio do Espírito Santo. Por fim, esse versículo: lembre-se do Senhor. Lembre-se de uma coisa: é o Senhor, o seu Deus, que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Olha só, produzir riqueza. Não fique esperando que vai vir do céu uma herança, vai ganhar na loteria. Para com isso. O Senhor teu Deus te dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando uma aliança que Ele fez com você, com seus antepassados, como hoje se vê. Que tipo de mentalidade tem governado a gente? A do orgulho? Eu tenho porque eu fiz por merecer. A mentalidade da miséria: eu tenho vergonha, eu tenho os outros, sinto culpa.
A mentalidade da abundância. Eu sou feliz em ser abençoado por Deus e usar tudo que eu tenho para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Uma vida abençoada é o que Deus tem para você. Diga isso para uma pessoa perto aí, você fala: uma vida abençoada é o que Deus tem para você. Hoje é uma noite que nós estamos orando para quebrar cadeias do inimigo, quebrar mentalidades, quebrar coisas das trevas. Deixa eu dizer, se você identificou mamon na sua vida, você vai dizer hoje assim: não, a partir de hoje nunca mais, não, porque eu sou filho de Deus, e eu vou obedecer a Deus em tudo que Ele me tem dado. Eu não vou deixar a minha vida ser governada pelo medo do dinheiro, por ter o que eu não vou ter. É o Senhor que vai governar a minha vida. Não significa que você vai gastar de qualquer jeito, certo? Não. Sabe aquela fé besta? O Senhor vai prover, passa o cartão. Não é isso que eu estou dizendo. Seja bom administrador do que você tem. Para que você precisa de outro carro? Precisa. Agrada-te o Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Às vezes você tem um desejo, sabe o que Deus faz? Ele dá para você. Deus ama dar presentes aos seus filhos. Eu gosto de dar presente para meus filhos. Certo ou não? E eu não gosto de dar presente em michuruca, não. Eu gosto de dar um presente bom. Você também? Então, porque é meu filho, meus filhos, meus netos, então. Eu fui comprar presente, adivinha que eu comprei? O mais barato ou o mais caro? Lógico, né, até o limite, mas tinham lá uma pistinha, mas eu falei: não, eu quero dar esse negócio aqui que ele vai gostar. A cara da Gabi, não é verdade não? Pá, sai o carrinho voando. Porque pai é assim, ele quer dar o melhor para os seus filhos. Seu pai quer dar o melhor para você, amém? Nosso pai quer dar o melhor para nós, irmãos. Vamos tirar essa mentalidade de pobreza, de miséria. A questão não é ser pobre, a questão é a mentalidade, amém? Eu fui muito pobre, morava numa casa que não chovia dentro, que não tinha piso, não tinha o que comer. Mas a minha mãe sempre sorria. Ela não tinha uma mentalidade de pobreza. Oh Deus, dê uma mentalidade de abundância. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele é sempre bom, Ele ama os seus filhos. Esta é a mentalidade de Deus, amém? Vamos consagrar tudo a Ele. Vamos deixar tudo consagrado. O inimigo não vai poder tocar, não vai poder dizer que é dele, não é dele. Porque quando você consagra as suas coisas, o inimigo não pode tocar. E aquilo vai multiplicar. Porque a medida da sua generosidade começa a multiplicar poderosamente tudo que você tem, amém?